Gente, o vídeo de hoje coloca construções que nós fizemos ao longo das últimas maquetes. Construções que são modificações de kits já existentes ou construções feitas a partir praticamente do zero, às vezes com madeira balsa, às vezes com plástico. Mas o ponto é, a maior parte deles não usou como ferramentas mais do que geralmente uma serrinha de hobby, um estilete e cola. Cola, às vezes cola específica para plastimodelismo, mas a cola que a gente encontra nos lugares que vendem os kits da Fratesc. Dá uma olhada. Bem-vindos ao canal Ferromodelismo. Hoje vamos conversar sobre esse frigorífico que nós fizemos para ficar deste lado da maquete, para a gente poder usar vagões de carga viva e vagões isotérmicos. Vamos lá. A gente queria fazer uma estrutura que ao mesmo tempo recebesse o gado e distribuísse a carne. E para que coubesse no espacinho que a gente tinha, nós tivemos que usar primeiro essa base que tem 33 centímetros de comprimento e 7 de largura. O prédio é construído sobre ela para que fique da altura dos vagões. Aqui a gente vai ter a altura de 7 centímetros e a altura central, que vai até a cumieira, 10 centímetros e meio. Além disso, a gente tem essas portinhas, em HO elas têm mais ou menos 22 milímetros de altura. Essa portinha da frente aqui recebe o gado e as outras duas vão servir para descarregar a carne. E nós também projetamos essa coluna para a caixa d'água, que tem 10 centímetros e meio de altura e 3 de largura. Para as paredes nós usamos madeira balsa de meio centímetro de espessura. E depois de medir com muito cuidado e riscar, o corte foi feito com estilete e também com uma serrinha de hobby. Cortar assim na diagonal deixa as emendas mais bonitas depois. Aqui nós temos os recortes das janelas e portas já feitos e dá para ver bem aqui nessa imagem como fica legal a emenda quando a gente faz o corte diagonal. Além disso, nós cortamos varetas de 2 milímetros, só que elas foram cortadas de uma outra chapa de balsa. Essa tinha só 1,5 milímetro de espessura. É a mesma que a gente vai usar para fazer o telhado. Aqui eu estou pintando de branco para poder fazer os contornos, as esquadrias de janelas e portas. Um esquadro é uma ferramenta que ajuda muito na hora de riscar, porque você tem certeza que o corte vai ficar sempre reto e paralelo. E depois, na hora de cortar, uma régua metálica é o ideal. Mesmo com estilete funciona muito bem esse corte na balsa, ele corta igual manteiga, é muito tranquilo, sobretudo com uma chapa bem fininha como essa. Eu estou cortando o telhado de uma forma que sobre sempre meio centímetro em cada um dos 4 lados da estrutura. Aqui eu estou lixando um dos lados de cada uma das águas do telhado para que o encaixe fique certinho. Nós fizemos a estrutura para a caixa d'água com a madeira balsa de 1,5 milímetro. E depois de reforçar a pintura e colocar os batentes, a gente vai aproveitar para fazer um furinho no meio da base para instalar uma lâmpada, caso a gente queira colocar iluminação depois.
Com a estrutura já no lugar, a gente começou a fazer as cercas e o curral, usando aqueles filetes de 2 milímetros da chapa de balsa fininha, né? Que nós tínhamos também. E essa pequena plataforma recebe o gado logo que ele desce dos vagões. Aqui você pode ser criativo ou mesmo fazer uma plataforma imitando cimento, né? Aqui dá para ver que nós também improvisamos, né? Uma cobertura para o curral, fazendo a estrutura com esses mesmos filetinhos de balsa. Foi a melhor maneira que nós encontramos de aproveitar o espaço, coisa que não é muito fácil numa maquete pequena, né? Enquanto isso, veja aí se você não quer se inscrever no nosso canal para nunca perder nenhum vídeo, acionar o sininho e dar um joinha, claro, se você quiser. Uma coisa que sempre me incomodou na hora de construir uma maquete, especialmente o relevo, é a grande quantidade de material que não se degrada. Quer dizer, a gente não quer que a nossa maquete, se um dia virar lixo, fique durante centenas de anos ou mais para ser processada pela Terra. Além disso, o preço e a dificuldade de obter material que consegue dar a cara de vegetação realista, bacaninha, também é um problema para a maioria dos modelistas. Aquele material importado e tudo. Por isso, eu fiquei pensando sobre algum material fibroso e barato, que se degradasse sem problema. A bucha vegetal, diferente de uma espuma sintética, consegue resolver o nosso problema se a gente trabalhar com cuidado. Aqui é uma bucha usada, inclusive. Ó, eu piquei com tesoura e aí eu tingi com tinta PVA misturada na água. Tem Acrylex, é uma tinta, aquela embalagenzinha pequena. Para não fazer muita sujeira, você pode usar até uma pinça depois para retirar daí da tinta, né? E aí depois, na secagem, eu deixei aí de um dia para o outro para garantir. E aí, então, fui colocando e, de novo, né? Essas coisas que a gente faz sempre envolvem um pouco de sujeira, mas beleza. E aí, ó, fui colocando devagarinho. Já dá para ter uma ideiazinha do resultado, mas aí vou mostrar para vocês daqui a pouco já na maquete. Ficam melhores os pedaços em que as fibras não são todas paralelas.
Se as fibras ficarem mais aleatórias, mais doidinhas, fica mais legal, tem uma cara de arbusto melhor para a vegetação, então fica mais interessante. Essa no meio que está meio paralela já não está tão legal. Aqui já tem várias, alguns pedacinhos, a maioria vai dar para aproveitar. Depende um pouco do jeito que a gente picota, que a gente corta também. Então aí, em alguns lugares da maquete dá para você ver. É isso aí, gente. Então só uma ideia que eu tive aqui que eu queria compartilhar. Um abração para vocês e a gente vai se falando.
Tudo bom aí, gente? Bom, com a nossa maquete pronta, a gente já pode rodar nossos trens e talvez usar um pouco da nossa criatividade também no material rodante. Afinal de contas, ferromodelismo é tanto mexer em maquetes quanto nos próprios trens. Eu proponho aqui ideias que vêm do Informativo Fratesc e da revista Centro-Oeste. São modificações simples que trazem um diferencial para as nossas frotas de bitola métrica. Nós vamos usar o vagão gaiola e um vagão plataforma. E atenção! Eu modifiquei um pouco os projetos para que não seja necessário o uso de decais. A primeira modificação é feita sobre o vagão gaiola, código 2001 da Fratesc. Originalmente é um vagão para o transporte de gado, mas a partir de um dado momento, a rede ferroviária passou a utilizá-lo para outros tipos de carga, cuja demanda era maior, como produtos químicos, por exemplo. Essa é a proposta. Para retirar as inscrições originais, é necessário pintar o vagão inteiro novamente com a cor vermelho óxido. A tinta PVA, com pincel mesmo, dá um bom resultado. É necessário misturar as cores vermelho e verde até que se obtenha esse marrom avermelhado. A única coisa que nós vamos adicionar ao vagão é uma plaquinha que pode ser recortada em estireno ou outro material. Para ser fiel ao protótipo, tem que ter de 26 por 10 mm. Eu imprimi as inscrições que foram feitas em Word com fonte Baskerville Oldface. O tamanho fica em torno de 8 ou 9. É necessário configurar para que as letras sejam brancas sobre um grifo preto. Antes de imprimir, é só recortar com estilete e colar sobre a placa com cola Prit. Você pode raspar um pouco os reforços do vagão para que a placa encaixe melhor. Sobre o nosso segundo projeto, é importante frisar que a Fratesc fabrica uma prancha semelhante de código 2033, que se trata de um vagão PES. Esse código indica que é um vagão de bitola larga, então a gente vai transformá-lo num de bitola métrica, tipo PED, para poder ser puxado pela G12, G22, U20C e outras locomotivas desse tipo de bitola. É necessário um vagão prancha de código 2083, 2036 ou 2033. A gente começa fazendo um recorte conforme o desenho, porque o vagão da métrica é mais curto. Toma cuidado para não cortar fora os detalhes da parte de baixo dele. Na hora de unir o que sobrou, você pode colocar um reforço longitudinal dentro dessa canaleta central. Eu ainda reforcei com Durepox, que dá para pintar depois. Além disso, eu também retirei com estilete os encaixes laterais para os fueiros, que são aquelas estacas, porque o ED tem uma quantidade diferente. As inscrições podem ser impressas da mesma maneira que no exemplo anterior. E como o vagão vai ser preto, vai ser fácil disfarçar as bordas.
Vendo fotos do protótipo, a gente percebe que os foeiros são um pouco pontudos. Por isso, eu trabalhei um pouco na lixa. Esse tubo termorretrátil que a gente usou na maquete, cortado em pedacinhos, vai substituir os encaixes que nós tiramos do vagão. Depois de fixar as 12 estacas com cola de modelismo, o negócio é pintar o vagão e disfarçar todas as bordas das inscrições. Eu também procurei disfarçar as bordas com os próprios foeiros. Depois de pouco tempo de trabalho, você tem 2 vagões novos para sua composição de bitola métrica. Para uma primeira modificação, até que o resultado impressiona. Agora, você pode mesclar esses vagões com os FRC, FSC, isotérmicos, etc. Amigos, eu deixo aqui então meu agradecimento pela visita. Fiquem bem, fiquem em segurança e a gente vai se falando. Até mais!